Nós vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho segundo Mateus. Evangelho segundo Mateus. Nós vamos ler a partir do verso 18 e vamos seguir a leitura até o final desse capítulo 1, até o verso de número 25. Então, Mateus capítulo 1, Mateus capítulo 1, a partir do verso 18, nós vamos ler até o versículo de número 25. Mesmo assentados como os irmãos, as irmãs estão, nós vamos ler Mateus capítulo 1, dos versos 18 até o verso 25. Nós vamos ler todos juntos. Vamos ler. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Vamos orar mais uma vez. Então, Deus, nós te agradecemos pela tua palavra. Nós rogamos a tua misericórdia sobre nós, sobre cada um de nós, de tal maneira, Senhor Deus, que o teu Espírito Santo fale aos nossos corações, conforme a necessidade que cada um de nós tem. Nós rogamos isso e agradecemos o nome de Cristo. Amém. Bom, essa é uma leitura de Natal, né? Natal já chegou, calma. Não, nem tanto, certo? A criançada vai querer lá os presentes, não, menos. Nós estamos lendo o Evangelho de Mateus, assim como nós lemos o livro de Isaías, né? O livro do profeta Isaías. Nós agora estamos numa caminhada no Novo Testamento, que é exatamente a caminhada do livro de Mateus. No último bate-papo que nós tivemos na semana passada, nós comentamos sobre esse mesmo capítulo 1, só que até o verso 17, né? E no verso 1, Mateus 1, verso 1, diz: livro da genealogia de Jesus Cristo. Já no verso 18, que foi o primeiro que a gente leu hoje, diz: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Ou seja, Mateus começa o livro dele falando sobre a genealogia. Ele fala dos antepassados de Jesus, todos eles. Começa lá com Abraão e vai falando. Eu falei todos eles, mas não é bem assim. Mateus, ele seleciona alguns, ele pula algumas gerações, ele faz de tal maneira que dê 14, como ele próprio coloca aqui. O que há de interessante aqui é que há essa correlação, né? Com o verso 1 fala genealogia de Jesus Cristo, no verso 18 fala nascimento de Jesus Cristo. Uma coisa que a gente sabe, mas é sempre bom lembrar, né? Que o nome de Jesus era Jesus. Só isso. O nome de Jesus era Jesus. Tanto é que o texto vai falar exatamente isso. Colocarás o nome de Jesus. Cristo não era o nome de Jesus. Cristo é o título de Jesus. Então, é a mesma coisa que vocês me chamaram de Pastor Hugo. Né? Se vocês olharem na minha certidão de nascimento, não está escrito pastor lá. Né? Está escrito meu nome. Certo? Mas vocês me chamam pelo meu título.
Jesus é o nome de Jesus. Cristo é o título dele. Tanto é que, se vocês notarem um pouquinho antes aqui no verso 16, olhem o verso 16, diz assim: e Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Ou seja, Jesus, o nome de Jesus é Jesus. Cristo é o título dele. E eu e você que estamos acostumadíssimos a ler a palavra Cristo, nem sempre lembramos, embora nós saibamos, mas nem sempre lembramos que Cristo é Messias. Cristo é uma palavra grega. Cristo é português, né? Mas ela veio de uma palavra grega, que escreve do mesmo jeito, faz de conta, né? Cristo, né? Christos, certo? Cristo é uma palavra grega. Messias é uma palavra hebraica. Então, quando os judeus falavam isso aqui, a mesma coisa que nós estamos lendo aqui, ao invés de ler assim, certo? Da qual nasceu Jesus, que se chama o Messias, né? Então, nesse verso 18, diz assim: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Se nós fôssemos judeus naquele tempo, nós íamos ler da seguinte maneira: o nascimento de Jesus, o Messias, foi assim. Então, Jesus é o nome, Cristo é o título. Eu sei, né? Eu já estou falando uma porção de coisa aqui, assim, pastor, é Natal. Não, não é Natal, eu já falei isso para vocês. Vamos lá. Querendo ou não, esse texto aqui de Mateus, a gente faz uma comparação com o texto de Lucas, e nós não vamos ler Lucas agora, mas depois você pode ler em casa os primeiros capítulos de Lucas, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Você vai ver que Lucas também fala do nascimento de Jesus. Só que Lucas fala de um jeito e Mateus fala de outro. Quando você lê o Evangelho de Lucas, dá a nítida sensação de que Lucas pegou as informações dele de Maria. Se você olhar o Evangelho de Lucas, você vai ver que é Maria quem fala as coisas, Maria que diz que o anjo visitou, Maria tem um cântico de Maria, Maria visita Isabel, e tem toda uma situação lá que envolve a pessoa de Maria. Quando você chega no Evangelho de Mateus, que é onde nós estamos parados agora, a coisa muda de figura. Ao invés do foco ser na pessoa de Maria, o foco é na pessoa de José. Será que Lucas conversou com Maria e Mateus conversou com José? Eu não sei. Mas uma coisa eu sei. Talvez Mateus não tenha conversado com José, mas tenha conversado com alguém que conhecia José. Porque o próprio relato dos evangelhos dá a entender que José já era morto. Quando Jesus começa o ministério dele, José já não existe mais. Ele não é citado em momento algum. Mas ele é citado bastante aqui em Mateus, ou seja, parece que Mateus conversou com alguém que conhecia José e esse alguém passou para ele as coisas a partir de José. Então, está aí o texto, nós já lemos, nós já conhecemos, é um texto de Natal, todos nós sabemos disso, tal. E quando eu olho aqui esse texto, exatamente esse texto que nós vemos aqui, eu vejo aquilo que a gente já comentou de outras formas, de outros dias, aquela ideia de que existem várias maneiras de você enxergar esse episódio. Porque aqui, nesse episódio, nós temos, eu vou dizer 3 atores, mas essa não é a palavra, porque ator parece que está representando uma peça de teatro, não é isso que eu estou falando, mas nós temos 3 personagens, por assim, 3 pessoas que estão envolvidas diretamente aqui. E cada uma delas tem uma perspectiva diferente, ou seja, cada uma delas vê aquilo que está acontecendo de um jeito diferente. A primeira pessoa aqui que eu vejo é exatamente Maria. Olha o verso 18, que foi o primeiro que nós lemos. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Então, Mateus já começa a declaração dele dizendo: Maria é a mãe de Jesus e Maria ficou grávida sem que antes ela e José tivessem consumado o casamento. Interessante aqui que, isso aí é uma explicação que eu tenho certeza que vocês já ouviram uma porção de vezes, mas vamos falar de novo, né? O texto aqui diz que ela estava desposada com José, mais na frente ela é chamada de Maria, tua mulher,
né? E também diz aqui no verso 19, José, seu esposo, ou seja, embora Maria esteja sendo chamada de mulher de José, embora José sendo chamado de esposo de Maria, na verdade eles não eram casados. Eles eram o que a gente poderia chamar hoje de noivos. Só que o noivado naquele tempo não era o noivado que nós temos hoje. Tá? O noivado tinha todo vamos dizer assim, um cerimonial, todo um contrato em que aquilo já estava estabelecido, ou seja, Maria ia ser a mulher de José, ponto final, e José ia ser o marido de Maria. Então, quer dizer, quando aqui a Bíblia diz que ela estava desposada, é porque ela estava compromissada, e esse compromisso era um compromisso quase que um casamento. Só que ainda não era um casamento, era um noivado. Por isso que o texto diz para a gente que eles não tinham coabitado ainda, eles não estavam vivendo como marido e mulher. Eles estavam vivendo compromissadamente, cada um na sua casinha. Maria na casa dela, José na casa dele, cada um no seu cantinho, e um dia eles iam casar e ser marido e mulher. Porém, isso aí estava lá na frente. Então, a primeira pessoa que a gente olha aqui é exatamente Maria. Mateus não fala do anjo visitar Maria e conversar aquela coisa toda, e aquele tudo que a gente conhece, que está lá relatado em Lucas. Mateus só diz, ela se achou grávida. Mas Lucas nos ajuda para poder entender alguma coisa, né? Porque o anjo conversa com Maria, o anjo diz que ela ia ser envolvida pelo Espírito Santo e ela ia conceber, apesar de não ter tido nenhuma relação com homem algum, ela iria conceber. E Maria diz, aqui está a serva do Senhor, cumpra-se segundo a tua palavra. Maria não era uma super mulher, muito pelo contrário, se a gente for ler o cântico dela, que está registrado lá em Lucas, ela diz que ela precisa de um Salvador, ou seja, ela não era perfeita, ela era uma pessoa como eu, como você, como qualquer um de nós. Porém, Deus escolheu Maria para ser a mãe de Jesus. E Maria, ela, vamos dizer assim, naquele diálogo que ela tem com o anjo, ela entende muita coisa que eu e você, hoje, podemos não entender. Mas vamos só tentar entender um pouquinho tudo aquilo que deve ter passado na mente de Maria, que eu e você não podemos saber, mas podemos pensar, podemos imaginar. Primeira coisa, ela estava desposada de José. Se ela ficasse grávida, o que as outras pessoas iam pensar? A mesma coisa que José pensou. O que José pensou? Ela havia pulado a cerca. Ela havia feito alguma coisa de errado e por isso ela estava grávida. Né? Vamos lá, né? O texto diz aqui no verso 19 que José ficou sabendo que ela estava grávida. Como é que ele ficou sabendo que ela estava grávida? Será que ela chegou para ele e disse, eu estou grávida? Ou será que o tempo mostrou para ele que ele já estava grávida? Porque assim, 1 mês de gravidez, 0 a 0. 2 meses, quase 0 a 0. 3 meses, meio a 0. 4 meses, aí ninguém esconde. Né? Dependendo do tamanho da criança, 3 meses já dá para ver que alguma coisa não está bem do jeito que devia estar antes. Alguma coisa diferente está acontecendo aí. Será que foi assim que José ficou sabendo? Seja como for, Maria, ao assumir, ao aceitar fazer a vontade de Deus, ao aceitar ser a mãe de Jesus, deve ter passado na mente dela tudo aquilo que as outras pessoas iam falar. Vocês acham que naquele tempo tinha comadre? Vocês acham que naquele tempo tinha gente fofoqueira? Eu acho que sim. Eu acho que, sabe, aquela senhora ia dizer para aquela outra senhora assim, tá vendo a Maria? Cara de santinha, né? Ó, santinha só por fora, entendeu? Maria
deve ter pensado tudo aquilo que poderia acontecer com ela. O que é que os outros vão pensar? O que é que o esposo dela ia pensar? Será que o esposo ia aceitar isso? Imagina a cena, né? Maria chega para José e diz assim: olha, é o seguinte, eu estou grávida, mas é do Espírito Santo. Eu sou homem, tá? Se acontecesse algo semelhante, eu ia dizer: tá bom. Só porque você quer. Eu não sei o que passou na cabeça de José, não tenho a menor ideia. Ou seja, o que os outros iam pensar? O que José ia pensar? Mas a coisa não era só aí. Porque você conhece a Bíblia, eu também conheço. Em João capítulo 8, tem um relato. Lá em João 8, tem um relato de uma mulher que foi pega, como é que o texto diz lá? Em flagrante adultério. E qual era o castigo da mulher adulterar? Qual era? Ser apedrejada até a morte. Ou seja, quando Maria aceita ser a mãe de Jesus, ela estava enfrentando as comadres, ela estava enfrentando perder o casamento dela, ela estava enfrentando a morte. Então, o nascimento de Jesus para Maria teve uma porção de desafios, uma porção de coisas ali. Quando Maria diz: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra segundo a tua palavra, ela não está só falando uma coisa bonita, ela está assumindo uma posição e dizendo: eu estou disposta a fazer a vontade de Deus, mesmo que isso custe os outros falarem mal de mim, mesmo que isso custe o fim do meu casamento, mesmo que isso custe eu morrer, eu estou disposta a obedecer. Para Maria, o nascimento de Jesus, ou seja, aquela situação que antecede o nascimento de Jesus, é assim. Agora a gente vai virar um pouquinho o disco e vai pensar um pouquinho em José. Porque, como eu falei, Mateus pega mais a questão de José. E eu queria que você relesse comigo o verso de número 19. Vamos reler juntos Mateus capítulo 1, verso de número 19. Vamos reler. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Então vamos lá. Eu não estou falando nada que você não saiba, você já sabe disso. Eu já conversei sobre isso em outras ocasiões, quando nós falamos sobre a pessoa de José. O texto aqui diz que José era uma pessoa justa, no sentido de que ele era uma pessoa honesta. Ele era uma pessoa que fazia as coisas da maneira certinha, ele gostava tudo certinho. E pior, ele gostava de Maria. Ele queria o bem a Maria. Nesse verso 19, nós estamos no verso 19, não estamos no 20 ainda. O 20 tem o sonho e tudo mais, mas nós estamos no 19. No 19, José entendeu que a esposa dele estava grávida. E o que é que ele resolveu fazer? O texto diz aqui: resolveu deixá-la secretamente. José resolveu assumir uma situação que não era dele. Mas ele resolveu fazer da seguinte maneira. Ele pensou assim: o que eu vou fazer vai ser o seguinte: eu vou embora. Porque se eu for embora, o povo vai achar o seguinte, que eu engravidei Maria e sou uns caras tão sem vergonha que, além de engravidar Maria, eu, dei no pé, deixei ela sozinha, grávida com o menino. Ou seja, a culpa não ia cair em Maria. A culpa ia cair nele. Por que alguém faz isso? Por amor. Eu só tenho essa explicação. Porque ele era um camarada bem certinho, bem honesto, e ele queria que a esposa dele, a noiva dele, tivesse uma chance. Porque se ele não fizesse isso, a noiva dele ia ser apedrejada. Então ele diz: não, eu prefiro ela viva, eu prefiro que essa criança, seja de quem for, viva, do que ela morra, que essa criança morra. Então eu prefiro
que a culpa cai em cima de mim. Eu quero deixar assim. Notem, nós temos aí Maria de um lado, José do outro, uma situação complicada, e cada um está vivendo aquela situação de um jeito diferente, cada um está vendo de um jeito diferente. Maria olhou de um jeito, José está olhando de outro. E aí vem o verso de número 20. E eu queria que você relesse comigo os dois próximos versículos, os versos 20 e o verso de número 21. Vamos reler todos juntos os versos 20 e o verso 21. Vamos reler. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Muita coisa a gente tem aqui. Eu vou começar do meio para depois a gente ir para as outras coisas. A primeira coisa que eu quero olhar aqui são as primeiras palavras que o anjo diz para José. Então, no verso de número 20, do meio para o fim, o anjo aparece e ele diz o seguinte: José, filho de Davi. Certo? Então, a primeira coisa que o anjo diz para José é: José, filho de Davi. Por que isso aí é importante? Porque Jesus tinha que ser descendente de Davi. E José era descendente de Davi. É exatamente isso que está colocado aqui. O texto antes, quando a gente falou da genealogia no domingo passado, diz no verso 16, Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, etc, etc. Isso daqui mostra que José era descendente de Davi. E Davi era o rei, o grande rei, né? E o Messias tinha que ser descendente de Davi. Mesmo que José não fosse o pai natural de Jesus, ele era o pai que o povo ia considerar. Então, ele era descendente de Davi e Jesus também era descendente de Davi porque era filho, se considerava, né, filho de José. Então, a primeira coisa que o anjo diz é que José, é um filho de Davi. E agora nós vamos olhar o contexto aqui. Primeira coisa que o texto diz, os versículos 20 e 21 que nós relemos aí, diz: enquanto ponderava nessas coisas. Ou seja, uma das características de José é exatamente essa questão de não tomar uma atitude precipitada. Ele estava pensando no que ele ia fazer. No verso 19 já disse para a gente que ele estava pensando em deixar Maria secretamente. Nós já conversamos isso. Mas nesse verso 20 acrescenta uma coisa a mais, que ele não resolveu e fez. Ele pensou, resolveu e resolveu pensar mais um pouquinho. Vamos pensar se essa é a melhor solução. Então ele pensou mais um pouquinho. Enquanto ele estava pensando nisso, o texto diz que vai aparecer um anjo em sonhos. Você que conhece o Evangelho de Mateus sabe que aqui, nesses primeiros capítulos, nós vamos ver várias vezes José sendo orientado por Deus através de um sonho. E essa é a primeira vez. Então, nós temos aqui uma orientação dada pelo anjo do Senhor, né? O texto diz aqui: não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Então, a mesma coisa que aconteceu lá com Maria. Maria teve a visita de um anjo, José também tem. Maria teve uma visita de um anjo antes dela conceber. José tem a visita do anjo depois que Maria já está grávida. O texto aqui fala isso. Então, tanto um quanto o outro, Deus atua na vida de um, Deus atua na vida do outro. E Deus diz para José: aquilo que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ok. Quando Maria disse: aqui está a serva do Senhor, cumpra-se de acordo com a tua palavra, a gente vê uma porção de coisas ali. A gente vê submissão à vontade de Deus, a gente vê obediência, e a gente vê também fé. Porque aquilo que Deus estava falando para Maria, aquilo que o anjo estava falando para Maria, era impossível. Tá? Era impossível. Mas ela creu. Ela acreditou que aquilo ia acontecer daquele jeito. Aqui com José, também nós temos algo semelhante. Nós temos, de um lado, a questão de que o anjo está falando algo que era
incrível. Ou seja, algo que era impossível de acontecer. Mas o anjo está falando. O anjo está dizendo que aquilo que foi gerado é do Espírito Santo. E José disse, certo. Eu não entendo como isso pode acontecer. Para mim isso é impossível, para mim isso é incrível. Mas se Deus está falando isso, então é verdade. A outra coisa que a gente vê aqui é exatamente a atitude de José. E para isso a gente tem que olhar lá o verso de número 24. Eu queria que você relesse comigo o verso 24. Certo? José dormiu, José sonhou, e agora nós vamos ler o verso 24. Vamos ler. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Ok. De um lado, José teve que crer naquilo que o anjo falou. E de outro lado, ele obedeceu à voz do anjo. Porque uma coisa vem junto com a outra. Crer e obedecer. Porque se a gente não crê, a gente não obedece. E se a gente só fica no crer e não obedece, a coisa não acontece. Então José creu e obedeceu. Ele tomou Maria como sua mulher, ou seja, Maria passou a residir com ele. Ele assumiu aquela gravidez, embora ele soubesse que o filho não era dele, mas ele tinha a palavra de Deus dizendo que o que foi gerado é do Espírito Santo, ele creu nisso. E aí, José e Maria se tornaram os pais de Jesus. Ok. Eu estava pensando que a gente ia conversar hoje, eu não sei porquê, mas eu lembrei assim do meu tempo de criança. Não porque isso seja importante, mas é importante a rua onde eu morava, lá no Rio de Janeiro, né? Eu, quando nasci, eu morei em algum lugar que eu não sei aonde, eu não lembro dessa parte, tá? Meus pais disseram que eu morava em algum canto lá. Depois, até os 7 anos, eu morei perto do Curvelo, lá no Morro de Santa Teresa. E depois nós fomos morar na rua Cândido Mendes, certo? Que é uma rua inexpressiva do Rio de Janeiro. Ou seja, uma rua que não tem nada de diferente. Mas, a Cândido Mendes, você subindo, você chega num Morro de Santa Teresa e lá em cima não tem favela, lá em cima tem casa de gente rica. Então lá em cima ficava algumas embaixadas, lembra que o Rio de Janeiro foi capital, né? Então ficava algumas embaixadas, umas coisas assim. E 68, né, faz tempo isso, 68 eu lembro quando a Rainha Elizabeth veio ao Brasil e ela subiu a rua Cândido Mendes, né? Aquela rua onde eu jogava bola, é uma ladeira, tá bom, gente? O time de cima sempre ganhava o jogo, não sei porquê, certo? Mas a gente jogava bola na rua, eu lá, andava de carinho de olho, eu não, mas os loucos andavam, certo? É aquela coisa. Era a rua onde eu brinquei, a rua onde eu vivi, mas a Rainha Elizabeth esteve ali, passou ali, eu lembro dela. Eu estava ali dando tchauzinho, ela deu tchau para mim também, certo? Negócio sensacional, assim, foi assim, ok. Em 70, aconteceu exatamente o inverso daquilo. Em vez de dizer uma coisa muito legal, aconteceu uma coisa muito ruim. O embaixador da Alemanha foi sequestrado na minha rua. E quando eu cheguei do colégio, estava coalhado de viatura policial. Gente, sabe aquela coisa de você andar assim, dizer assim, anda assim, gente, daqui a pouco estão me metralhando, entendeu? Você tem que saber por quê. Eu estava só indo para casa, vi nada, eu cheguei agora. Quando eu cheguei já estava assim, desculpa aí, certo? Ok. Por que eu estou falando isso? Porque era uma rua inexpressiva. Mas aconteceram coisas lá. Nós falamos aqui de José e Maria. Nós sabemos a profissão de José. José fazia o que na vida mesmo? Ele era carpinteiro. Morava num palácio? O que vocês acham? Não. Morava, sei lá, entende? Onde ele conseguisse morar, tá bom demais. Onde tivesse um canto para fazer a oficina dele, é aí que eu moro. Certo? Ou seja, quando Maria, a gente lê o cântico de Maria,
ela diz que Deus contemplou na humildade da sua serva. Ou seja, Maria também não era uma pessoa super. Será que Maria tinha uma fisionomia bonita? Não tenho a menor ideia. Não foi por isso que Deus escolheu ela. Era um casal simples. Tão simples que, apesar de todas aquelas coisas que a gente ouve falar, que vieram os anjos e proclamaram, vieram os pastores, e é um papo que a gente pode ter outro dia, mas a vida deles continuou normal. Eles não eram pessoas de grandes situações. Foi cantado aqui vasos quebrados, né? E foi falado sobre a questão de nós sermos um vaso. Paulo fala isso lá na segunda carta dele aos Coríntios, capítulo 4, verso 7. Ele diz aqui: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro. Imagina a responsabilidade que é deixar Jesus na mão de um casal. Seu filho, a sua filha, você pode ter tido algum dia que tem que deixar na casa de alguém. Mas eu tenho certeza que esse alguém que você deixou era alguém que você confiava muito. E se alguma coisa acontecesse com seu filho ou sua filha, essa pessoa ia ficar, sei lá, arrasada, porque você confiou nela. Eu imagino como deve ter sido tudo isso. Como deve ter sido para José e Maria entenderem aquela situação. Deus vai ficar aqui em casa, nós vamos cuidar dele o tempo todo. Quando Jesus nasceu, ele era uma criança. Chorava, sujava a fralda, e todas as coisas que uma criança tem. Certo? José cuidou de Jesus o melhor que ele podia, Maria também. Mas eles eram pessoas simples, pessoas normais, pessoas como eu e você. Não eram pessoas super inteligentes, super ricas, destaque, nada disso. Eram pessoas normais. De um lado nós temos Maria, do outro lado nós temos José, mas eu falei que nós temos 3 atores aqui, 3 personagens, 3 pessoas, e a terceira pessoa é o próprio Deus. Porque, notem, nós temos primeiro a questão do Espírito Santo. O verso 18 fala que ela achou-se grávida pelo Espírito Santo. O verso 20, finalzinho do verso 20, o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Então, nós temos aqui uma atuação direta do Espírito Santo na vida de Maria. Nós temos um anjo do Senhor avisando José, ou seja, Deus atuando através do anjo na vida de José. E todas essas coisas para aquilo que vai acontecer, que é exatamente a vinda de Jesus. Eu queria que nós relêssemos 2 versículos, versos 21 e o verso de número 22. Versos 21 e verso 22. Vamos reler todos juntos. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Verso 23 também. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Ok. Espírito Santo, o anjo do Senhor, e aqui nós temos a pessoa de Jesus. Nós sabemos, todos nós sabemos, se não sabemos, vamos saber, se nós já sabemos, vamos lembrar, né? O nome de Jesus é o mesmo nome de Josué, né? Jesus e Josué é o mesmo nome, só que Jesus é mais para o grego e Josué é mais para o hebraico, né? Josué é um nome mais hebraico, a maneira de escrever. Jesus, vamos dizer assim,
Na língua grega não tem J, tá bom? Na verdade, se vocês forem ler aqui, lá no grego, vocês não vão ler Jesus, vocês vão ler Jesus. Jesus, esse IE, é exatamente o mesmo IE que tem em Jeová, ou seja, Jeová. O nome Jesus significa Jeová é a salvação, ou Jeová é o Salvador. Então, Jesus significa Salvador, assim como Josué significa. Os dois nomes são iguais, tá? Josué é hebraico, Jesus grego, mas a ideia é a mesma. Jeová é o Salvador. E notem que o próprio texto está falando para a gente, verso 21, que o sentido de ter o nome de Jesus é porque ele iria salvar o povo dos pecados deles, ou seja, Jesus veio já para salvar. Ele veio para salvar o povo, para morrer pelos pecados e aquela coisa toda que a gente já conhece e sabe o final da história. Porém, já no nascimento de Jesus está sendo colocado isso. E o verso 22 e o verso 23 nos diz que aquilo tudo que está acontecendo está sendo feito para que se cumprisse o que o Senhor tinha dito por intermédio do profeta. A virgem ia conceber e ia dar à luz um filho. Eu tenho certeza que lá em Isaías capítulo 7, verso 14, onde essa profecia está registrada, o entendimento ali poderia ser outro. Se você for ler lá, o contexto ali é outro. Mas Deus usou essa profecia e cumpriu essa profecia na vida de Jesus. Deus conosco. Sinceramente, eu e você não vamos conseguir compreender nunca o que significa Deus ter assumido a forma humana, tá? Porque Deus é infinito. Como é que um Deus infinito coube dentro de uma pessoa? Eu e você não vamos entender nunca. Eu e você não vamos entender nunca como é que esse Deus infinito veio viver aqui nessa terra, cheia de coisa ruim, cheia de gente ruim. Será que Jesus foi empurrado na escola? O que vocês acham? Será que alguém fez alguma pegadinha com Jesus? O que vocês acham? Jesus foi menino, como todo menino. Jesus foi adolescente, como todo adolescente. A diferença é que ele não tinha pecado, com certeza. Mas ele viveu todas as situações que nós vivemos, cada um na sua fase de idade. E o texto aqui vai dizer que aquele Jesus era Deus conosco. Quando a gente lê isso aqui, a gente vê que Deus estava realizando os seus propósitos através de José e Maria, através daquele casal que não tinha nada de especial, no sentido de que não eram pessoas importantes, não eram pessoas super inteligentes, não eram pessoas ricas, não eram. Eram pessoas simples e Deus estava realizando o seu propósito ali. Eu creio que eu e você precisamos entender que Deus realiza os planos dele através de mim, através de você. Quando Paulo começa a falar isso na carta aos Coríntios, lá no capítulo 1, ele começa a dizer assim: irmãos, reparai na vossa vocação, ou seja, olhem para o lado, olha, porque não foram chamados muitos poderosos, nem muitos ricos, nem muitos sábios. Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para humilhar as sábias. Deus escolheu as coisas que não são para reduzir a nada as que são. Quando Deus escolheu José e Maria, ele não escolheu gente importante, ele não escolheu gente inteligentíssima, ele não escolheu gente rica, ele escolheu pessoas humildes. Mas Deus estava realizando o plano dele. Às vezes nós olhamos para o espelho e pensamos que nós não somos pessoas, como direi assim, indicadas para fazer a obra de Deus.
Existem outras pessoas muito mais competentes, muito mais capazes, muito mais tudo. Eu tenho certeza que existem. Mas se Deus colocou você, colocou a mim no corpo dele, na igreja, é porque ele quer realizar os planos dele através de mim, através de você. Já pensou se José e Maria começassem a colocar aquelas desculpas? Lembra de Moisés? Moisés termina o diálogo dele com Deus naquele famoso texto que eu já falei para vocês que vocês devem decorar quando vocês quiserem dizer não, certo? Envia quem há de enviar, menos a mim. Ou seja, Senhor, olha, qualquer pessoa, menos eu. Eu tenho certeza que quando Deus escolheu Maria, escolheu José, ele sabia que eles iam responder sim. Mas na minha cabeça, na sua cabeça, quando Deus escolhe a mim, Deus escolhe a você, nós ficamos hesitantes, achando que Deus bateu na porta errada. Deus não sou eu não, é outra pessoa. Eu não sou inteligente o suficiente. Eu não tenho competência para isso não, se eu devia escolher outra pessoa. Outra pessoa é muito melhor do que eu. Mas Deus não quis outra pessoa, Deus quis você, Deus quis a mim. E eu e você precisamos entender isso. José e Maria eram pessoas simples, eram pessoas humildes, eram pessoas que, de acordo com os padrões da sociedade daquela época, iam ser desprezadas. Mas Deus escolheu exatamente esse casal. E através desse casal, trouxe o Salvador. Deus estava realizando os seus planos. Deus estava realizando os seus propósitos. Através de gente simples, através de gente humilde, através de gente como eu, como você. Então, quando Deus colocar um desafio na sua frente para você fazer, pense assim: eu não sou capaz. Mas se Deus está colocando isso na minha frente, é porque Ele quer que eu realize os propósitos dEle. Coloque nas mãos de Deus, assim como José se colocou, assim como Maria se colocou, e através deles, Deus fez com que uma profecia se cumprisse. Deus pode fazer isso comigo, Deus pode fazer isso com você. Que Deus nos abençoe. Amém.